misericórdia. Ó Senhor, coloco diante do teu trono de graça o meu arrependimento, Pai, de cada um das minhas falhas, dos meus erros. Ó Pai, Senhor Jesus, que tu purifique minha vida através do teu sangue purificador e que eu continue sendo um instrumento nas mãos do teu santo e poderoso Espírito para falar a cada vida, sendo um instrumento em tuas mãos, Senhor. Nós oramos, Pai, e agradecemos, agora te pedimos pela palavra, que como tu falastes ao meu coração, tu fale ao coração de cada um desses que aqui estão conosco, esses que estão nos acompanhando pela live, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua presença, te prestando esse culto de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração dá esperança e dá sentido à sua vida espiritual. A oração dá esperança, ou traz esperança, e dá sentido à sua vida espiritual. Tiago 5, lembra do Tiago 5, versículo de 13 a 15? É o que eu vou meditar agora. Nós falamos sobre isso hoje. O Espírito Santo testificou o que eu ia pregar através do estudo hoje, né? Vocês vieram com as suas dúvidas, né? Nós tivemos um estudo antes, que toda terça-feira a gente faz, e surgiu esse capítulo, né? E esses versículos. A Beth, por exemplo, até leu o versículo 15, do qual está baseado boa parte da mensagem, né? Então nós vamos ler a partir do versículo 13, né? Ou seja, eu com toda essa falando, dando chance de vocês abrirem as suas Bíblias, né? E chegar a Tiago, né? Capítulo 5, versículo 13, né? De 13 a 15, né? E eu vou seguir a leitura. Vamos esperar a Silvana vai abrir. Vou esperar muito. Não vou esperar muito, a gente espera, né? Jali também não sabe nada, Papai Noel, fora de época, não sabe nada. Tiago 5, a partir do 13 ao versículo 15. Irmã Glória, não precisa, é só ouvir, não precisa de nada, não precisa, ouve. Fica aqui. Fica aqui. Achou, Jali? Tô dizendo, eu falei. Está em Apocalipse. Tá aqui perto, tá. Irmãos, eu vou ter que ler. O tempo, ele é, né, é contra. Não, ele é nosso, a nós é que não sabemos administrá-lo, né? Então, Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 15. 5, 13 a 15. Há alguém sofrendo entre vocês? Lógico que há. Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Muito feliz, glória a Deus. Que ele cante louvores. Cante louvores, exalte o nome do Senhor. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E eu completo, Senhor Jesus. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E além disso, se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Lógico, desde que se arrependa. Então a gente lê um texto assim que nos leva assim, né? Olha, quando eu li isso daqui, sabe, me deu assim uma injeção de ânimo, sabe? Porque apesar de toda a dificuldade que você passa, cante louvores. E veja, o apóstolo aqui não estava falando de uma coisa, ele estava mandando essa carta, mas ele, na verdade, ele está falando de uma situação dele. Ninguém fala com uma profundidade dessa sem estar passando, sem estar vivendo isso, né? Então isso me chama muita atenção, né? E a gente entende aqui, quando a gente olha presbítero, passa correndo nisso de presbítero, né? O que são presbíteros? O que vocês acham que são presbíteros? Vamos lá, voltamos ao estudo.
que vocês acham que são presbíteros, né? Não é uma religião. O quê? Não. Presbiteriano não é igreja. Não, sim, mas vem da palavra presbítero, né? Vem da palavra presbítero. Mas o que você falou? Como se fosse um pastor. Exatamente, é o pastor. Mas naquela época, os presbíteros eram as pessoas mais velhas, os idosos, mais experientes. Mas a gente teve um presbítero novo, que foi Timóteo. Não tem uma igreja Discípulo. presbiteriana, não tem? Não, a igreja presbiteriana é presbiteriana porque vem de presbítero. Então há um presbitério que administra, aí muito evangelho, mas igreja histórica, né, que vem da Reforma, né, de Calvino, né? Então, poxa, o presbitério é que administra a igreja. Então lá tem presbíteros, que são pessoas mais idosas. Mas não quer dizer que uma pessoa mais nova não tenha maturidade espiritual para ser presbítero. Não é a idade, é a maturidade espiritual. Timóteo novo foi presbítero, né? Porque ele tinha maturidade espiritual suficiente para ser um pastor. Hoje nós não tem, lógico, a presbiteriana continua usando presbítero, tem algumas igrejas, Assembleia de Deus tem presbítero, né? Tem algumas igrejas neopentecostais que tem presbítero. Isso é bíblico, gente, é bíblico, sabe? Presbítero, bispo, é bíblico. Né? Então, mas eu queria explicar para vocês entenderem o que é. Não é nada de incomum, né? É que não é mais tão usual hoje. Hoje a pessoa é chamada de pastor, né? Porque logo depois o apóstolo Paulo começa a dar essas coordenadas, né? Alguns cristãos acreditam que este versículo significa que se apenas alguém orar com fé suficiente, a cura do enfermo é garantida. Outros acreditam que a oração da fé simplesmente se refere à oração feita pelos anciãos da igreja. E a palavra salvar refere-se, às vezes, ao conforto espiritual e emocional de Deus, em vez da cura física, como em 2 Coríntios, de 1 a 5, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito grande, né? E está descrito isso, né? Aqui está o contexto do versículo. Qual é o contexto? O contexto, o que é que diz? O contexto é o quê? O contexto do versículo? Não, contexto é exegese. É a explicação, né? Porque você vai ter que, para poder entender o texto, você tem que ler o contexto. Entendeu? Você vai entender o texto. Entendeu? Está alguém entre vós doente? Aí a pergunta. Chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, ungir uma pessoa com óleo é bíblico, irmão. Mas veja que isso é uma autoridade pastoral. Chame os presbíteros e ele ungirá. Então, é uma autoridade de uma pessoa que tenha maturidade espiritual, autoridade espiritual para fazer aquilo. Entendeu? Então, a gente precisa entender muito bem que ungir, a gente perdeu um pouco esse costume. Mas ungir é bíblico. E não é a história do povo de Israel, não, é a história da igreja. Aqui é Tiago que está falando. Então, a gente ungir as pessoas, a gente tem que ungir, mas a gente precisa ter maturidade espiritual, maturidade cristã, e ter autoridade para isso. Aí o que é? É a fé. É a oração da fé. Uma pessoa que tem fé suficiente para crer que ela vai ungir uma pessoa, e essa pessoa vai ficar curada daquela enfermidade, ela precisa ter o quê? Maturidade, que é a intimidade com Deus, e fé e autoridade. E autoridade, irmãos, ela precisa ter autoridade. Porque em nós falta fé. Porque os mesmos milagres que Jesus foi o meu, irmã Glória, a mesma autoridade que
que Jesus teve ali para curar, ele disse que nós faríamos ainda sinais maiores do que o dele. Então hoje nós temos autoridade para fazer isso, porém a nossa fé é muito diminuta para que isso aconteça. Lógico, tem coisa, nem todos serão curados, como a gente vai ver aqui. Mas hoje poderiam ter mais curas, se a igreja tivesse fé suficiente e a pessoa tivesse intimidade, maturidade espiritual, para ter autoridade espiritual para fazer isso. Sabe, eu fiz questão de explicar isso para que a gente possa entender. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então entenda, a oração da fé. O que é a oração da fé? É a oração da maturidade. A oração que você tem autoridade para orar. Você precisa ter fé. Sabe, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode a sua eficácia e a súplica do justo. Tiago 5, de 14 a 16. Então aqui a gente entende o que é a oração da fé. Como era feita pelos presbíteros de uma forma... a igreja... visitam a pessoa, um doente, sob seus cuidados espirituais, e a oração é acompanhada da unção do óleo oferecida em nome do Senhor completo, do Senhor Jesus. Isto é a autoridade do Senhor que sujeita a sua vontade. Bom, agora chegou o ponto que eu queria. Irmãos, nada é feito se não for pela vontade de Deus. Deus, vou repetir o que eu falei para alguém hoje, que Deus faz tudo por amor do seu santo nome. Deus não faz nada por amor a você, a mim, não. É por amor do seu santo nome. Porque ele honra as promessas dele. Porque ele é fiel. Então nós precisamos ter essa certeza. Boa noite, Miguel. Jesus te abençoe. A gente precisa ter essa certeza para que a gente possa estar diante do trono do Senhor com maturidade suficiente, visão suficiente para entender aquilo que cabe a nós, como filhos, a fazer. Então eu não posso dizer para uma pessoa, eu vou orar e você será curado. Como eu posso ter essa certeza? Para ter essa certeza, eu preciso o quê? De muita comunhão com Deus, de uma vida muito centrada no Espírito Santo de Deus, e que o Espírito diga para mim, vá lá, porque eu vou curar. Porque senão você vai passar como mentiroso. Ou então a pessoa vai acreditar que Deus é uma fraude. Porque Deus não mente. Então é isso que nós precisamos entender. Sabe? E para a gente poder, a oração é feita com plena confiança no poder de Deus para curar. Se a doença em particular for um resultado de um pecado pessoal, então a confissão e o arrependimento desse pecado também são necessários. Irmãos, tem enfermidades que são oriundas aos nossos erros. Como assim, pastor? Uma pessoa que fuma inveteradamente. Ela não ouve as pessoas. E aí ela tem um câncer de pulmão. Um câncer na laringe, na garganta. Entendeu? Então o que acontece? Poxa vida, isso é o quê? É resultado do quê? Do pecado. Do erro. As consequências. E isso, eu não tô. É porque as pessoas levam isso para maldição. Não é maldição. Sabe, a pessoa até ela vai se arrepender dos seus pecados, mas as consequências vão ficar. A pessoa que é alcoólico, né? Aí tem um câncer no fígado, ou então tem uma cirrose hepática. Poxa vida, é consequência de quê? Do álcool. Ela pode se arrepender e vir para Cristo? Vai, mas a doença vai continuar. Ele vai ser curado? Se for a vontade de Deus, sim. É o cuco da irmã Glória Regina. Esse é o cuco dela, entendeu? Avisando a ela do remédio, né? Não é do remédio, não.
Vai cair. O levantamento de Tiago em 5,15 não é necessariamente físico. Se fosse, então, nenhum crente chegaria a morrer. Com certeza, muitos cristãos morrem de doenças ou sofrimento todos os anos, mas isso não significa que não tenham fé, ou aqueles que oram por eles não tenham fé. Significa que simplesmente que não era a vontade de Deus. Por mais que você tenha fé, você está orando. Ô, Franciele, Franci, querida, ó, beijão para todos vocês aí. Franci, beijão. Deus abençoe a tua vida. Boa noite, querida. Todos nós oramos por uma pessoa com fé, oramos por aquela pessoa com fé, mas acontece que não é a vontade de Deus curar. Porque aquela doença é para a glória de Deus. Então nós precisamos entender isso, sabe? Porque senão a gente entra numa coisa chamada teologia da prosperidade, que a gente acha que a gente sempre vai prosperar, porque eu estou em Cristo, eu vou prosperar. Não, querido, é prosperidade espiritual. Quanto mais você busca, mais você cresce. Mais coisas são acrescentadas na sua vida espiritual. Lógico, é uma consequência que Deus supra as suas necessidades. Com certeza, através da sua fé. Mas prosperidade desse tipo, Deus vai me curar porque eu estou indo na igreja, porque eu oro, não. A vontade de Deus, ela é soberana e ela independe do que você crê, do que você acha. Ele faz por amor do seu santo nome. Aqueles que oram devem ser inabaláveis em sua confiança de que Deus sempre fará. Esse é o grande problema. Nós somos inabaláveis ou ficamos na dúvida na hora? Na hora a gente treme quando a gente vai orar pelo enfermo, clamando, ô Joselito, boa noite, Jesus abençoe, pastor. A gente vai tremer na base? Não, queridos. Se você vai orar por um enfermo, se você tem a convicção que Deus está falando no seu coração para impor a mão sobre aquele enfermo e curá-lo, você tem que ter convicção que Deus está falando contigo para aquilo. Ô Zezé, minha querida, meu amor, Deus te abençoe. Então, poxa, a gente tem que ter essa convicção. Né? Porque senão fica muito difícil, irmão. Senão a gente acaba criando expectativa nas pessoas que não existe. E a pessoa acaba não querendo saber de Deus por causa disso. Que Deus é esse que não cura? Tende feito a oração da fé. Podemos alegremente entregar a nossa vida nas mãos de Deus. A restauração do doente, em Tiago 5,15, garante o resultado da oração da fé. Inclui a restauração emocional e espiritual, que vem da forma de conforto e paz de Deus. Gente, a gente se preocupa muito com o físico, né? Mas a gente precisa de uma cura emocional, espiritual, porque o emocional, ele cria muito problema no físico. Ele causa males para o físico. Entendeu? E a gente esquece e causa mal para a nossa vida espiritual, porque a gente está tão voltado com as nossas coisas, né? Com a cura de uma enfermidade física, que a gente esquece de se preocupar que é Deus que está no controle. Que é Deus que eu entreguei o controle da minha vida a Jesus. Então é Ele que está no controle, não eu. E Ele não precisa da minha, da sua, da nossa ajuda. Então, sabe, eu creio que hoje precisa haver uma clara evidência de nós crentes de uma coisa simples, um versículo que Jesus deixou, uma palavra que Jesus deixou que simplifica muito isso. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Essa é a palavra. Tem de bom ânimo. Sabe, acalma teu coração. Tira a preocupação de lado. Poxa vida, Ele venceu o mundo e nós podemos vencer. Sabe, não tenha preocupação. Não se desespere. Não se descabele, principalmente no caso do Jali, que nem cabelo tem. Entendeu? Então, sabe, não é uma coisa assim. Se você tem fé em Deus, uma fé genuína, né? Se você entregou a sua vida nas mãos de Deus,
Por que você está assim? Por que isso tira o teu controle, irmãos? Hoje nós estávamos conversando no nosso estudo, né? Que a gente tem que ir para a casa de Deus como um torcedor vai para o estádio de futebol. Entendeu? O torcedor sai já gritando o nome do time, com bandeira. Pô, você vai para a igreja como um derrotado já, caído, sem nenhum tipo de motivação, e leva todas as suas dificuldades para dentro, junto da igreja. Você está indo ali para receber o melhor de Deus no seu coração. Porque aquilo que você vai ouvir ali unido com a igreja é o que vai transformar a sua vida. Entende? Sabe, você não está indo para um matadouro. Você está indo para algo que vai te dar vida, que vai te dar renovo. A palavra de Deus, ela dá renovo. Ela dá ânimo. Não foi o que Jesus diz? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós precisamos ter bom ânimo, irmãos. Vá para a casa de Deus como um torcedor vai para o estádio. Sabe? Jesus, 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 Jesus. Ele liberta, ele salva. Sabe? Sai com essa motivação. Porque você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. E como tudo vai mudar, vá com fé, não vai pensando no que você deixou em casa, a dificuldade que está lá, isso não diz respeito, Deus está cuidando disso tudo, vá com o coração aberto, com o coração, sabe, voltado a adorar, porque Deus está esperando a sua adoração, e Ele quer que adore em espírito e verdade. Então não adianta você abrir a sua boca se o seu coração não está nele, se seu espírito não está nele. Então não abra a sua boca se o espírito não está nele. Vá para adorar. É isso que Tiago fala aqui. Está com dificuldade, está doente, cante louvores, se alegre, pô, sabe? Não fique para baixo. O Senhor é contigo. Será que você esqueceu que aqui ou com Ele lá na eternidade, eu já estou dizendo, com Ele na eternidade, lá você estará muito melhor. Então qual é a sua preocupação? Pai, eu tenho um filho, eu tenho isso. Meus queridos, nada é seu, tudo é dele. Os filhos que você diz que é seu, é dele. Ele só nos deu o privilégio de criá-los. Mas tudo é dele. Nada é nosso. Deus é misericordioso. A graça de Jesus é o suficiente. Ele nos dá o privilégio de termos as coisas. Mas tudo é dele. E a gente diz, esse pronome possessivo, ele faz parte da vida do ser humano, né? É meu carro, minha casa. Veja que é tudo pronome possessivo, né? Então, poxa, a gente precisa ter isso na nossa mente, que tudo é vosso, é dele. Nada é nosso. Até a vida. Ele deu e ele tira. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Jesus falou repetidamente com seus discípulos sobre a oração e lhes disse para orarem a fim que o reino de Deus fosse representado na terra, para que a sua vontade fosse feita. Irmãos, olha, ele orou e deu essa orientação para os discípulos. Veja, ele deu essa orientação para a gente. Que o reino de Deus, sabe, fosse representado por nós aqui. Então, poxa, o nosso dever é representar o reino de Deus aqui na terra. E a gente está preocupado com os nossos problemas. Enquanto Deus nos incumbiu dessa tarefa. Sabe, eu só vejo as pessoas, sabe, preocupadas. Irmãos, se preocupe com o próximo. Quando você começar a se preocupar com o próximo, você vai ver que a sua vida vai bem. E vai mesmo, pode ter certeza. Eu estou falando de experiência própria, tá, querido? Não estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo.
Ele disse para orarem por seu sustento diário, por perdão, por força, contra a tentação, Mateus 6, de 9 a 13. Veja, Jesus pediu para a gente orar, para dar força contra a tentação. Nós somos tentados toda hora, irmãos. Nós fomos tentados para não chegar aqui. Sabe, houve uma luta espiritual muito grande para esse culto acontecer. Mas Deus honrou a nossa fé. Então, lembre-se, tudo parte de você. É de você. É você que é o protagonista dessa história. É você que determina se vai vencer a tentação ou não. Isso não depende de Deus. Deus já nos deu todos os meios. Ele disse, orem contra a tentação. Orem por seu sustento diário. O pão nosso de cada dia. A gente tem que orar pelo pão nosso de cada dia. Veja que o Pai Nosso nos ensina isso. Não é verdade? Verdade. Então, poxa, olha quanta coisa a gente acaba deixando passar despercebido. A gente tem que orar para não cair em tentação. Ele também lhes disse que qualquer coisa que pedirem em seu nome para a glória de Deus será feito em seu louvor. Amém. João 14, de 13 a 14. Cristo lhes assegurou que Deus sabe como dar as boas dádivas aos seus filhos. Mateus 7, 11. Então Deus sabe dar o que é de melhor para cada um de nós. É só a gente ter o quê? Paciência. Esperar. Entender o tempo de Deus. Entender o tempo de Deus é uma questão de quê? De obediência. É obediência. Sabe? Porque para Deus tudo tem um tempo determinado, como Salomão fala lá em Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado. Porque ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. E sabe o tempo certo que aquilo vai fazer bem para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que está aqui. A gente sempre dá exemplo dela, mas a Rosângela orou anos para que Deus desse a ela um marido, né? E veja, foram anos e anos. Quantos anos? Acho que uns 10 anos. Ela orou 10 anos para que Deus desse um marido a ela. E Deus... Isso. Se orasse menos, era baixinho. E eu fui um dos cúmplices dessas orações, né? Eu orei bastante, né, sobre isso. E olha, tinha que ser no tempo de Deus. E no tempo de Deus, tudo se harmonizou. Ele mexeu tudo como tinha que Tudo. mexer. E a coisa se completou. Então a gente vê como Deus age, como Deus dá tempo. E vem, as coisas de Deus sempre vêm no tempo certo. Se encaixa tudo. Sabe, eu dei o exemplo da Almir e da Rosângela, a gente citar, porque foi uma coisa que eu vi. E eu pude analisar como Deus faz as coisas, porque, vamos ser sinceros, seria uma coisa quase impossível acontecer com o casal. Vendo pelos olhos humanos, era impossível. Entende? Mas para Deus não há impossíveis. Essa é a maior prova que para Deus não há impossíveis. A gente está falando de uma pessoa que estava viúva há pouco, não tinha muito tempo. Uma pessoa séria que amava a sua falecida esposa. E de repente, da onde eu nunca esperaria. E eu estava esperando, eu estava preocupadíssimo, né, com ele, e de repente o romance surgiu. Eu fui um cupido, né? Fui cupido nessa história. A Lucy me alertou. Profetizou para mim, entendeu? Então, poxa vida, nós vendo tudo isso, né? Ah, tá, não sei se a Lucy tá aí, mas se tiver, ó, te amo, tá? Não tô vendo, Lucy, não tá aparecendo o seu rostinho, bonequinho de porcelana. Ela pediu carta para a igreja de Vila Nova, lá em Goiás, em Goiânia, né? Ela tá triste porque
não está mais na nossa igreja, mas está feliz porque a igreja amparou ela lá, está cuidando dela lá. Mas voltando aqui, né, a gente vê o cuidado de Deus com a nossa vida. Como eu estou vendo o cuidado de Deus na vida da Rosângela Domi, a gente vê o cuidado na vida da Loci também. Sim. Ela saiu daqui muito triste porque ela estava largando o ambiente que ela viveu a vida inteira. Né? Indo para um outro ambiente que está certo, o filho dela está lá, os netos, bisnetos, mas, sabe, ela está deslocada. Uma pessoa idosa, você abrir mão das suas coisas é muito difícil. Você está deixando de ver as coisinhas que você sempre teve, sabe, a sua casinha. Então, a gente vê como Deus age no tempo certo. O tempo certo a Lucy foi para a casa do filho, ela rodou anos durante a casa de vários filhos, até que Deus viu o momento certo e a casa certa para ela ficar. A casa do filho dela sempre esteve lá, mas precisava do momento para ela ir para lá. Então, todas essas passagens enfatizam a bondade e o cuidado de Deus por nós. Mas nenhuma delas garante cura física, irmãos. Garante a bondade, garante o amor, garante o cuidado de Deus, mas nenhuma dessas hipóteses garante a cura física. E as pessoas ficam buscando cura física quando deveriam buscar cura espiritual, cura emocional. Porque o emocional causa muitas doenças físicas. É mentira, irmã Glória? A irmã sabe que não é. Então, a gente precisa ter essa consciência de buscar o Espírito Santo de Deus. Pedimos a vontade de Deus, imploramos para que, e desejamos e oramos em seu nome. Mas, às vezes, a cura física não é seu plano para nós. Para mim, até hoje não foi. Eu sei que a minha doença é para a glória dele. Deus usa para a glória dele. Ele me dá forças, mas não é para o meu bel prazer. Não é por mim. É porque o nome dele, através da minha obediência, o nome dele é glorificado. Amém. Então é muito mais vantagem para ele me manter doente. Isso é um milagre na mão de Deus. Porque eu acho que eu sei, desculpa, né? Eu falo que eu sou um milagre nas mãos de Deus, entendeu? Porque por tudo que eu já passei, entendeu? A senhora com um problema de saúde que o senhor tem, eu estou aí pregando. Mas isso chama-se obediência, amor ao Senhor da palavra. Entendeu? Quando a gente ama a Deus, quando eu amo o meu próximo, quando eu tenho amor por cada um de vocês, por todos vocês que estão aí, alguns que eu nem conheço, ô Fabrício, ó, te amo, querida, boa noite, sabe? Como eu amo a Fabrícia, minha filha, essa é minha filha, sabe? É uma filha amada que eu tenho. Né? Quando a gente ama as pessoas de verdade, né? Só assim a gente consegue amar a Deus. Mas quando a gente não faz acepção de pessoas, não é as pessoas que a gente escolhe para amar, mas sim a todos. Queridos, eu sou capaz de fazer qualquer coisa que seja da vontade de Deus para qualquer um de vocês. Sou capaz de deixar a minha família nas circunstâncias que sejam para ajudar um de vocês. Porque a minha família Deus cuida. Eu fui chamado para isso. E eu tenho que obedecer ao meu chamado. Entendeu? Então, eu creio que esse é o nosso chamado. Agora vamos lá. Não é o chamado do pastor Alexandre Luciano só. É o chamado de todos nós, é o seu chamado. Sabe, Zezé, quando você coloca o nome de cada uma dessas pessoas, primeiro isso tem que começar em você. É você que é a intercessora de todas essas pessoas.
E nós vamos continuar a nossa intercessão por essas pessoas. Mas começa em você. Nós somos os protagonistas disso. Entendeu? Porque a gente tem tantas pessoas como o Emanuel que está aqui precisando. Elaine, eu não sei se Elaine agora já subiu, a Elaine que precisa. A Elaine está com câncer e o Emanuel é uma criança de 5 anos internada, né? Então, pô, sabe, são pessoas que precisam das nossas orações, mas primeiro começa em você. Esse amor tem que começar em você, para depois contaminar a gente. Entende, irmãos? A gente não pode ficar só pedindo pelas pessoas e a gente não ora pelas pessoas. Não é o caso da Maria José, que ela é intercessora e ela tem esse ministério, né? Agora, tem muitas pessoas que são assim, pede para que ore pela pessoa, mas ela própria não ora pela pessoa. Então, nós precisamos mudar, nós somos protagonistas. Se você traz o nome de uma pessoa, você é responsável pela vida daquela pessoa. É você que tem que colocar a vida dela diante do trono de graça. E depois contaminar a igreja, né? Com aquela pessoa, para que a gente possa interceder por aquela pessoa. Isso a Maria José faz. Mas eu quero falar que, sabe, a gente tem que largar um pouco de mão da cura física, sabe? Porque temos que nos preocupar com a cura da alma. O que vai fazer a pessoa ter uma vida eterna é a cura da alma. A cura física, a cura é essa matéria aqui corruptível, que tem uma vida temporal, uma vida com tempo marcado. Já a cura espiritual, a cura da alma, ela te proporciona uma vida eterna. É uma vida sem fim. E é uma vida de paz. É uma vida que você vai estar na presença vendo a glória de Deus ali, a glória de Deus se manifestando, não vai existir sol, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. Então imagina que lugar maravilhoso nós estaremos. Jesus disse que foi preparar moradas para a gente. Ô Lessa, Jesus abençoe sua vida, uma boa noite, Lessa. Então, pô, sabe, a gente tem essa alegria maravilhosa que contagia a gente, nosso coração fica cheio quando eu falo disso, quando eu penso nas moradas que Jesus foi preparar, sabe, eu tenho um desejo de estar lá, porque, sabe, estar com Cristo é muito melhor, como o apóstolo Paulo falou, sabe, quando a gente conhece Jesus de verdade, quando a gente tem uma intimidade com Ele, a gente sabe que é muito melhor estar nos braços dele do que estar nessa vida aqui. Mas Ele me quer aqui. Eu tenho alguma utilidade ainda para o reino de Deus. Pouca, mas tenho. E enquanto tiver o sopro da vida em mim, eu vou falar de Jesus. Pouca não, pastor. Nossa, eu vou falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu vou contaminar o amor nas pessoas. Porque eu sou contaminador, irmãos. Eu tenho um vírus chamado amor. Amém. Que eu contamino. Entendeu? Eu sei que Deus me usa para contaminar. Amém. Entendeu? Isso eu sei. E tá aí uma coisa que eu sei. Mas lembre-se, isso não vem de mim. As coisas que vêm de mim é só coisa ruim. O que vem de Deus. Vem dele. Tudo que é valioso que está em mim vem de Deus. Toda sabedoria, pseudo-sabedoria que eu possa ter, vem de Deus. Nada vem de mim, irmãos. Eu apenas me coloco à disposição para Ele me usar. Tenha essa convicção, querido. Não acredite em homem nenhum. Não veja qualidade em homem nenhum. Deixa que Deus honre a pessoa. Não que a gente não vai valorizar as pessoas, a gente tem que valorizar. As pessoas têm valor. Não tem um cantinho? O Espírito Santo se move em mim. Você tem valor. O Espírito Santo se move em Você tem valor. Então nós temos valores.
Mas saiba, todos esses valores são inseridos pelo Espírito Santo de Deus. No momento da oração, não esqueça de mim, da minha esposa Fátima, do João Lucas. Não, Miguel. Você sabe que eu não esqueço de você. Você é especial, como todos os outros. Eu não vou esquecer. Meu compromisso com Deus, que eu assumo com vocês, é diante de Deus. Eu vou orar. Pode deixar, Miguel. Conte com as minhas orações. Então, queridos, fechando aqui, né? O que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não se preocupe com nada da sua vida, a não ser obedecer a Deus. Obedeça, só isso. Obedeça. O restante, vamos lá, buscai o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais, olha só, demais. Então pense que todo o restante é demais coisas. Se você parar para pensar, você vai ver na sua busca o reino e justiça. Aí as demais entra a família, entra tudo. É buscar reino e justiça. As demais. Jesus está falando isso em Mateus 6, né, no verso, esse verso 33. Ele está falando isso por quê? Sobre a ansiedade da vida. Sobre a ansiedade que a gente tem na vida. Então, poxa vida, se a gente parar para pensar, para que eu vou me preocupar com a minha saúde? Que ele diz, buscar primeiro o reino e a justiça. E as demais vos serão acrescentadas. Qual é a minha preocupação? Qual é a sua? Você tem alguma preocupação, irmãos? Qual é a preocupação? Se tem, pelo amor de Deus, joga por terra agora. Sabe? Ou assuma de vez o Mateus 6,33. Entendeu? Busque reino, justiça, e o restante vai vir. Vem a reboque. Mas o restante não é importante. Importante é reino e justiça. Isso que é importante. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Que o Senhor, assim, abençoe a tua vida através da palavra que foi pregada, porque a palavra